Fora de série significa fora do comum, excepcional, singular. Outliers, fora de série, vai falar sobre pessoas excepcionais que acabaram se destacando de outras nas suas áreas e atingindo sucesso e reconhecimento. Será que essas pessoas contaram somente com o seu esforço e com o seu talento? Ou a gente pode considerar fatores como sorte, como acaso e outras circunstâncias completamente alheias à vontade e às capacidades de cada um? O Malcolm Gladwell tem certeza de que sim, de que é preciso uma série de fatores para que se atinja o sucesso. E ele vai mostrar isso nesse livro. Antes de mais nada, vocês já sabem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, de dar um like, de deixar um comentário e compartilhar com os amigos. O Malcolm Gladwell, autor de Outliers, ele é um jornalista britânico que viveu a maior parte da sua vida no Canadá, hoje mora em Nova York e é filho de uma mulher jamaicana. E a história da mãe dele é uma história de esforço, de superação e de sucesso. Mas, ao olhar com um pouquinho mais de atenção, o Gladwell viu que a história da mãe dele também é uma história de oportunidades, de ajuda e de sorte. E aí isso o fez analisar mais a fundo a história da sua família e ele descobriu que sempre tem uma série de fatores atrelados ao sucesso que precisam acontecer juntos. Então ele decidiu escrever esse livro juntando uma série de estudos sobre o tema, uma escrita super acessível e a vontade de provar essa tese. Então, começando pelo esporte. O hóquei, o beisebol, o futebol são esportes teoricamente muito democráticos, né? Começa lá na infância, quando os olheiros vão fazer as peneiras com as crianças para selecionar aquelas que se destacam e as que têm o melhor desempenho, que acabam se destacando, que têm mais talento do que os seus colegas, são chamadas para participar de equipes para poder lapidar esse talento. Mas o autor notou que na seleção de hóquei do Canadá, por exemplo, mas isso acontece nos outros esportes também, os jogadores tinham uma característica em comum. A maioria deles tinha nascido no começo do ano. E não coincidentemente, as peneiras são feitas de acordo com a idade. Então, crianças que nasceram no mesmo ano competem entre si. Só que as crianças que nascem nos primeiros meses do ano, elas acabam tendo uma vantagem oculta em relação às outras. Elas têm mais desenvolvimento, talvez maior coordenação, são mais altas. Na fase adulta, essa diferença entre uma pessoa que nasceu em janeiro para uma pessoa que nasceu em novembro, dezembro, pode não ser grande, não fazer a menor diferença, ou não causar nenhum impacto, mas na infância, essa diferença acaba sendo o suficiente para fazer com que algumas crianças se destaquem um pouco mais do que outras nessas peneiras. E aí, essas crianças que foram selecionadas, elas vão acabar tendo mais tempo para se dedicar, elas vão ter uma equipe para praticar, elas vão ter técnicos e vão conseguir, de fato, se tornar melhores do que as crianças que não foram selecionadas. E um dos pontos determinantes para que elas realmente se tornem boas e melhores no que elas já faziam é o fato delas terem mais tempo de dedicação, que é um outro ponto do livro. E eu acho que talvez o ponto mais falado em relação ao livro, que mais marca quem lê o livro, a quantidade de horas necessárias para se atingir a excelência em qualquer atividade. Segundo uma pesquisa realizada na Academia de Música de Berlim nos anos 90, o que diferenciava os alunos com maior chance, maior possibilidade de se tornarem grandes solistas a nível internacional dos outros alunos era a quantidade de tempo que eles tinham de dedicação. 10.000 horas de prática. Independente de terem algum tipo de talento inicial, todos os que se destacavam tinham mais ou menos essa média de tempo de dedicação. E o autor mostra como o Bill Gates e como os Beatles, por exemplo, atingiram essas 10.000 horas de prática num misto de sorte com esforço e interesse. Mas claro que para atingir 10.000 horas de prática no início da fase adulta, é preciso que uma série de condições se alinhem. Por exemplo, mesmo que a escola ofereça aula de música para as crianças, se os pais não tiverem condições de comprar o instrumento para que essa criança possa continuar praticando em casa, ou se ela tem que trabalhar, ou fazer coisas em casa para ajudar a família, ela vai acabar não podendo praticar enquanto seus colegas praticam e isso vai fazer com que ela fique para trás. E lembrando que, segundo esse estudo que o Gladwell trouxe,
Essa é a quantidade de horas para se atingir excelência. Não é pra gente assumir uma postura de já não vou conseguir fazer 10.000 horas de nada, então nem vou tentar, não é isso. Até porque a gente pode ver por um outro lado. Porque sempre que a gente começar alguma coisa que a gente não tem experiência, a probabilidade de a gente ser ruim nisso é bem grande. Então, por exemplo, se você nunca tocou um violão na vida, as primeiras vezes que você tocar talvez sejam realmente um desastre, mas isso tende a melhorar com a prática. Então isso pode ser usado pela gente também em qualquer coisa. É bom a gente lembrar que a gente só precisa praticar, que a gente vai melhorar. Pode ser que a gente não se torne um grande músico a nível internacional, mas pelo menos a gente vai melhorar do que no começo de quando a gente começou a praticar, né? O Malcolm Gladwell também aborda as diferenças entre as classes sociais no capítulo sobre a inteligência prática e o cultivo orquestrado, que fala sobre as criações diferentes que as crianças recebem, sendo as crianças de classe média alta ou classe alta mais incentivadas a fazer atividades extracurriculares, a seguir algum dom e alguma paixão, enquanto as crianças de classe mais baixa são deixadas mais livres para brincar mais livremente. E aí essas diferenças de criação, elas têm as suas vantagens e desvantagens. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Além desses pontos, o Gladwell fala também sobre a genialidade, sobre pessoas com QI elevado, sobre como o QI elevado, um pouco acima da média, ele é relevante, ele tem o poder de influenciar os caminhos até certo ponto. Todas as pessoas com um QI um pouco acima da média acabam tendo oportunidades semelhantes que precisam ser exploradas por cada um. Mas a capacidade de cada um de explorar essas oportunidades vai depender de uma série de fatores, como a cultura, a criação, outras inteligências, status social, enfim, uma série de fatores. O lugar e o ano que as pessoas nascem também podem ser extremamente relevantes para o sucesso dessa pessoa e também é uma coisa sobre a qual a gente não tem o menor poder de influência, a gente não tem o que fazer. O Bill Gates, por exemplo, ele se entediava fácil na escola, então os pais o tiraram da escola que ele estava e colocaram numa escola particular que tinha um computador, o que era uma coisa raríssima na época, era muito difícil ter acesso a computadores. Mas aí, por causa disso, o Bill Gates acabou descobrindo seu gosto pela computação, pela programação e conseguiu as suas horas de prática. E aí, quando veio um boom da internet, a revolução da internet, das empresas do Vale do Silício, o Bill Gates tinha não só as horas de prática necessárias, como ele tinha a idade ideal, porque ele não era nem tão novo, que ainda não tivesse tido tempo de ter a experiência suficiente, como nem tão velho, para já estar em alguma outra empresa, já ter uma família e ser mais difícil arriscar. Se os pais do Bill Gates tivessem perdido dinheiro antes do Bill Gates nascer, e aí não tivessem colocado o filho numa escola particular, se eles tivessem se mudado de país, ou se eles tivessem esperado alguns anos para ter o filho, essa mesma pessoa, o mesmo Bill Gates, ele poderia não ser o Bill Gates que nós conhecemos. Ele não teria tido essa série de fatores que se alinharam para que ele pudesse ter as oportunidades para se esforçar, se dedicar e se desenvolver. Então, quando a gente ouvisse falar de Bill Gates, não ia significar nada pra gente, porque esse Bill Gates que a gente conhece hoje em dia, ele poderia ser só mais uma pessoa anônima e outra pessoa poderia ter criado uma empresa semelhante à Microsoft. Sobre a época de nascimento, eu fiquei pensando nas tantas e tantas mulheres brilhantes que nasceram ao longo da história, mas que tiveram o azar de nascer em épocas, em lugares que não as valorizaram. Quantos talentos já não foram perdidos por falta de chance e de oportunidade? Quantos esportistas, intelectuais, políticos e músicos já não viveram e morreram sem poder mostrar ao mundo o seu talento, ou pior, sem poder nem descobrir o seu talento? E além disso, como eu falei, tem alguns fatores que são completamente alheios às nossas vontades, que acabam por influenciar os destinos das pessoas. Então, fatores como o boom da internet, ou uma guerra, como as guerras mundiais que acontecem, as guerras em determinados países, guerras civis, a pandemia, e elas acabam por mudar o rumo das vidas das pessoas sem que a gente consiga prever e impedir que essas coisas aconteçam. Inclusive, eu acho que no futuro, talvez um futuro não muito distante, seja possível fazer uma análise sobre esse período da pandemia, sobre como as gerações que estão vivenciando a pandemia foram influenciadas por ela. Bom, eu já vi pessoas com estilos muito diferentes que amam Outliers e que usam esse livro de referência para a vida.
E eu realmente entendo o motivo. Para o Gladwell, as pessoas são um resultado de heranças culturais, de vantagens ocultas, do ambiente, do lugar, da cultura, do período que vivem e do esforço. Esses fatores determinam o caminho, o destino e o sucesso dos indivíduos. É uma leitura que eu super recomendo. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você não leu, eu recomendo que leia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!